Semana passada eu fiz um vídeo contando de um golpe que uma cliente do Nubank levou e ela perdeu mais de 255 mil reais. Evidentemente que isso levantou inúmeras especulações sobre o golpe, sobre a golpista, sobre a própria cliente que é a vítima, e nesse vídeo eu vou conversar com você, e é uma conversa direta mesmo, eu espero que você também me responda, porque eu acabo interagindo com todo mundo, sobre o que pode ter levado a cliente a tomar esse golpe e que tipo de precaução a gente deveria ter para evitar que tanto a gente quanto os nossos pais, nossos filhos, enfim, pessoas mais vulneráveis também caiam nesse golpe. Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra pra gente continuar falando sobre o golpe da cliente do Nubank. Esse golpe ficou muito conhecido porque a própria cliente deu uma entrevista ao UOL, então tem o rosto dela exposto, o nome, a profissão dela. Eu vou deixar na descrição o link da matéria onde o UOL fez um vídeo com ela para ela explicar com as próprias palavras o que aconteceu, porque não cabe a mim julgar a situação, mas cabe a mim levar essa informação para mais pessoas como forma de alerta. Lá no vídeo que eu fiz, muitas pessoas acabaram dizendo que foi culpa da cliente, dizendo que a cliente foi desatenta, que ela garoteou, não com essa palavra, mas com palavras até mais chulas, né? E eu não concordo exatamente com isso, porque eu mesmo já quase caí num golpe. E aí a gente tem que fazer uma divisão aqui de pessoas e pessoas. Existe uma parcela de pessoas que é extremamente desconfiada de tudo, aquele tipo de pessoa que não usa banco digital, que não usa Pix, que não gosta de nada que é tecnológico. Então essas pessoas, elas tendem a criticar tudo e todos que usem esse tipo de mecanismo. Então, nesse caso, não tem como eu convencer essa pessoa de que a cliente é uma vítima, porque a pessoa simplesmente pensa, banco digital não existe, Pix é coisa de gente que acredita em Papai Noel e assim por diante. Então, existe essa parcela de pessoas, geralmente são pessoas de mais idade, e assim, bem ou mal, a pessoa tendo essa cabeça mais, entre aspas, limitada ou não, a pessoa tá protegida, né? Porque se ela não gosta de usar banco digital, e aí não é só o banco digital, mas o banco no celular, né? Tanto faz se é um banco que existe no mundo real ou se é um banco que só existe para você acessar pelo celular, apesar que, claro, Nubank, C6 Bank, Banco Inter, PagBank, todos esses bancos, eles existem no mundo real, eles têm uma empresa, eles têm uma central, eles têm uma sede, melhor dizendo, né? No caso dos bancos que a gente vê na rua, os bancos tradicionais ou bancões, aí tem agência em várias cidades, ou em todas as cidades praticamente, né? Então, tem gente que não usa banco no celular, tem gente que não usa Pix, tem gente que é contra a tecnologia. Essas pessoas estão, de certa maneira, protegidas. Existe o ônus, existe o bônus. O bônus é que elas estão protegidas e o ônus é que elas ainda pegam fila, elas ainda enfrentam problemas burocráticos. Elas muitas vezes pagam por serviços que elas não precisariam pagar, então tudo tem seu ônus e bônus. E aí, nesse caso, a gente corta essas pessoas porque não tem como você dialogar com essas pessoas. Elas simplesmente são contra a tecnologia por uma questão de formação delas. Elas não cresceram no mundo tecnológico, elas não querem ter tecnologia, elas não fazem questão de usar esses recursos que facilitam, mas também colocam alguns riscos. Por outro lado, existem outras pessoas que dizem que a culpa foi da cliente porque a cliente atendeu a ligação e deu papo pro golpista e foi dando atenção e não deveria ter desligado, deveria ter retornado no banco na mesma hora. E aí eu volto a usar o mesmo argumento que eu usei naquele vídeo e talvez alguém não prestou atenção. Quando o golpista entra em contato com você, ele está muito preparado para aplicar o golpe. Ele não é mais como era um golpe nos anos 2000, que a pessoa te ligava, falava o nome do banco errado e você percebia na hora que era um golpe. Hoje em dia o golpista ele já trabalha de uma forma extremamente profissional, né? Infelizmente. Eles têm um barulhinho de call center no fundo da ligação, eles colocam spots, jingles, músicas do banco enquanto você está na espera, eles falam da forma correta que uma pessoa de call center falaria, eles parecem que têm todas as informações à mão, número de protocolo, eles têm número... É lógico que é tudo fictício, mas eles têm também número de regulamentações da Anatel, eles conhecem palavreados técnicos, então eles fazem tudo parecer muito verídico. O nome disso é engenharia social. Além disso, eles também alarmam o cliente, eles fazem com que o cliente, no mesmo momento que recebe a informação, já sinta uma ampla necessidade de tratar aquilo imediatamente, a ponto do cliente nem perceber o que está acontecendo, porque algumas coisas disparam gatilhos mentais na gente. Por exemplo, alguém te liga e fala, olá, eu sou do banco tal, usando toda a técnica que eu falei, de barulho de call center no fundo, e palavreado correto e tudo mais, e a pessoa já te diz logo de cara, a ligação está sendo gravada, é uma ligação de segurança, não precisa me confirmar nenhum dado, porque eu já tenho tudo aqui, eu só vou pedir para o senhor me confirmar se os dados estão corretos, tudo bem? Aí vai falar seu nome completo, vai falar seu CPF, outros dados. O que você pensa? Bom, o cara tá me ligando, tá falando que é do banco, eu tô ouvindo o call center ao redor dele, tudo tá perfeito, o cara tem os meus dados já, então é do banco, ele tá me ligando para me alertar de um golpe. Nesse momento, a sua cabeça foca exclusivamente no fato de que o banco está te ligando para te ajudar a não cair num golpe. Então, o seu cérebro ignora a possibilidade da ligação em si ser um golpe e ele foca somente no fato de que
o banco está te ligando para te proteger de um possível golpe, porque daí o golpista vai falar, existe uma movimentação suspeita na sua conta que foi feita em tal cidade, de tal aparelho. Por exemplo, em Santo André, no iPhone X, houve uma tentativa de movimentação suspeita na sua conta, eu tô te ligando para tratar, porque se for uma fraude eu já bloqueio aqui na central. Nesse momento, geralmente o cérebro da pessoa, isso é humano, isso não quer dizer que a pessoa é burra ou que a pessoa é inocente, isso quer dizer que a pessoa está preocupada, está se sentindo impotente naquele momento, mas pelo menos o banco ligou ali para tentar ajudar, né? Isso é o que a vítima pensa. E a vítima pensa, não, pelo amor de Deus, esse telefone não é meu, eu não tenho um iPhone X e nem tô em Santo André, por exemplo. E aí a pessoa que tá lá do outro lado da linha vai se valer do momento em que ela ganhou a atenção do cliente para promover o golpe. E aí vai vir outra série de fatores que podem levar o cliente a ter um prejuízo tão grande quanto o dessa cliente que levou um prejuízo aí de mais de 255 mil reais, que porém está na justiça. O caso dela pode ser que ela recupere esse dinheiro. Mas como eu disse também naquele vídeo, o caso dela ganhou publicidade. O UOL fez entrevista com ela, vários canais do YouTube estão reportando esse caso e, portanto, o Nubank acaba agindo para amenizar a situação, né? Para não parecer uma coisa assim tão recorrente. Mas pode acontecer esse golpe com qualquer pessoa e não necessariamente a pessoa vai ganhar essa visibilidade, essa publicidade em cima do próprio golpe que recebeu. Portanto, não necessariamente o banco vai resolver o problema dela e pode ser que ela fique somente com o prejuízo. Então entenda o que eu quero dizer. Os golpistas estão preparados para aplicarem o golpe da forma mais convincente possível e de formas que você nem imagina. Teve uma pessoa que comentou nesse vídeo lá que disse que trabalha no Nubank no setor de antifraude e diz que todo dia ela lida com situações semelhantes e com situações inimagináveis. Então os golpistas, eles fazem coisas que você não consegue nem raciocinar e eles fazem. Por exemplo, eles dão um jeito de mascarar o número que o seu identificador de chamadas mostra e ao invés de mostrar o telefone que ele está te ligando, mostra o telefone do banco. E aí o golpista, claro, te fala, olha no seu cartão do banco que tem o número da central de atendimento aqui, pro senhor bater o número e ver que é o mesmo número que eu tô te ligando. Aí você olha no cartão do banco, tá lá o número 3003, tá lá, você olha no identificador de chamada do seu telefone, é o mesmo número que tá no cartão do banco. Pô, então o cara tá te ligando, o cara tem todos os seus dados e ninguém sabe da onde ele pegou esses dados, né? Eu não posso falar aqui da onde ele pegou os dados porque eu não tenho advogado para me defender, mas eu imagino da onde vazam esses dados. O cara tá te ligando de um número que é o número igual o do cartão do banco. Tudo bem que ele tá mascarando o número. Tem muita gente que nem sabe que dá para fazer isso. Eu mesmo quase caí no golpe por conta disso, né? Porque o cara me ligou com o número do banco. Então, além do cara ter os seus dados, o cara não te pede dados no primeiro momento. O cara te alarma. Ele faz seu cérebro dar um nó na hora que ele te liga, que você só pensa que você tá sendo vítima de uma fraude lá em Santo André, como eu dei no exemplo aí, mas pode ser qualquer cidade, qualquer aparelho, né? Eles fazem você focar 100% da sua atenção no fato de que alguém está tentando fraudar sua conta em algum lugar do Brasil, mas graças a Deus o banco percebeu e está te ligando para resolver essa situação. Até você baixar um pouco a adrenalina e lembrar que pode ser que a ligação em si seja o golpe, nesse caso você já comeu bola. E aí pode ser que o golpista venha com links para você baixar ou com informações erradas para você clicar no seu aplicativo. Ai, mas eu não vou baixar nada no meu celular. Pois é, mas às vezes ele não vai fazer uma coisa tão na cara, né? Ele vai falar assim, olha, eu vou te dar alguns comandos para proteger sua conta. Abre tal aplicativo, digita tal. Já baixa um APK ali no seu Android, já instala e você nem viu o que aconteceu. É o que aconteceu com essa cliente. Ela relata que no momento da ligação ela ficou tão nervosa com tudo ali, que ela não lembra exatamente o que aconteceu, mas ela percebeu que no momento lá o celular dela ficou com a tela preta. Isso porque a golpista que ligou para ela fez ela instalar um tipo de um aplicativo para acesso remoto. E aí eles conseguiram acessar a conta dela de um outro lugar pelo celular dela, né, porque estava fazendo o acesso remoto, e aí conseguiram então realizar esse golpe aí que, tá todo dia acontecendo coisas assim. Eu tô editando esse vídeo nesse momento e acabou de acontecer uma coisa muito bizarra. Enquanto eu editava o vídeo, eu recebi uma ligação de um número desconhecido e eu não ia atender porque é número desconhecido, mas eu atendi já imaginando que era alguma porcaria e era uma voz, né, de menina ou alguma coisa assim, falando pai, com uma voz de choro, fui assaltada. E aí eu comecei a dar corda falando, o que foi, filho? Onde você tá? Te machucaram, tal? Fala pro pai. E eu não tenho filho adolescente, então, né, só fui dando corda. Só que aí o golpista simplesmente me xingou e desligou. Acho que ele percebeu que eu percebi, eu não fui um bom ator. Mas enfim, tá difícil, cara. É golpe o tempo todo. Vou ter que fazer igual o pessoal fala nos comentários do vídeo, que é nunca mais atender ligação, só atender ligação de número conhecido mesmo. Antigamente eles iam assaltar o banco, agora estão assaltando as pessoas que têm dinheiro. Por quê? Porque eles sabem exatamente as pessoas que têm dinheiro. Você não ouve falar de uma pessoa que não tem limite do cartão de crédito e não tem saldo recebendo esse tipo de ligação. É sempre com gente que tem dinheiro no banco e que tem limite alto. Por que será? Eu nem acho que isso é
culpa do Nubank especificamente. Eu já trabalhei em call center, eu sei como funciona um call center. Eu já cansei de ver em call center, gente, num call center de venda, o cara estourando de vender, o cara fazendo venda pra caramba, e o supervisor lá falando, ó, por que o fulano tá vendendo 30 por dia e vocês estão vendendo 5, 3, 2? Por que ele consegue e vocês não? Isso numa época que assédio moral era uma coisa meio ignorada. Hoje em dia isso é inimaginável, né? Um supervisor agir dessa forma no call center, ele vai preso praticamente. Mas existe de uma forma velada esse tipo de assédio ainda, a gente sabe que tem. Porém, aquele vendedor do meu tempo, que vendia 30 por dia, enquanto os outros vendiam 3 ou 4 por dia, tava fraudando as vendas. Ele tinha um contato fora da empresa que fazia um esquema junto com ele fazia vendas fraudadas. Assim, depois de uns 4 meses, ele foi mandado embora por justa causa, tudo bem. Só que, em momento nenhum, a empresa veio pedir desculpa para a equipe que estava sendo humilhada porque um vendia 30 e o outro vendia 5. E eu também não sei o que aconteceu com as pessoas que supostamente compraram o produto que ele vendeu, porque ele usou dados de pessoas reais. Então não sei se essas pessoas tiveram cobrança depois, se elas receberam alguma coisa sem pedir, ou se elas sequer receberam alguma coisa e foi comprado no nome delas. Enfim, então o golpe ele existe em vários lugares e não tem como uma empresa que terceiriza esse tipo de atendimento cuidar de tudo isso. Eu não estou afirmando nada, mas eu estou convidando você à reflexão. De onde esses dados vazam? E por que só cliente com muito dinheiro que passa por isso? Essa que é a questão. E não estou falando também muito dinheiro, né? É classe média também, não é assim uma pessoa que tem milhões. Pô, 255 mil a mulher levou de golpe. É lógico que ela não tinha esse dinheiro inteiro. Ela tinha uma parte que estava em cartão de crédito, uma parte estava investida, uma parte foi empréstimo, mas de toda maneira, o golpista sabia que ela tinha essa possibilidade financeira e ela foi um alvo. E outra coisa muito errada desses aplicativos de banco é que o empréstimo está aprovado ali. Você pode pegar o empréstimo na hora que você quiser. Ou seja, o banco está toda hora te mostrando, olha, tem 50 mil disponível para você pegar emprestado. É só clicar aqui que já te libera. Tem gente que ignora empréstimo. Eu sei que tem gente que simplesmente nem olha que tem empréstimo. Mas o banco libera mesmo assim. E aí o que acontece é que o cliente que não quer o empréstimo tem o empréstimo já liberado. E aí o golpista vai e pega o empréstimo no nome do cliente e o cliente fica só com o prejuízo. Porque pior ainda do que roubar o dinheiro que você já tem, é roubar o dinheiro que você ainda não tem. Que é o caso do empréstimo e o caso do cartão de crédito, que são dinheiros que você ainda não tem. Portanto, eu quero que você comente aqui embaixo. Você já conheceu pessoas que caíram em golpes semelhantes ou que passaram por situações semelhantes e não necessariamente do Nubank, mas de qualquer instituição? Não precisa nem ser banco, pode ser outra coisa também, porque isso tá rolando muito no Brasil. Sabe aquela história do La Casa de Papel lá que a gente assistiu no Netflix? Nossa, que maravilha. Estão roubando do Banco Central para dar pros pobres. Nossa, eles estão distribuindo dinheiro. Olha que bonito. É bonito no filme, mas na vida real eles estão roubando e não estão roubando o banco. Eles estão roubando pessoas, trabalhadores, pessoas que lutam muito para conseguir algum dinheiro e simplesmente do dia para noite eles vão lá e raspam a conta dessas pessoas, o que me obriga no final das contas a dar razão para aqueles mais idosos que odeiam banco digital, odeiam Pix, odeiam tecnologia, porque no fim das contas eles estão guardando dinheiro embaixo do colchão e não estão tendo esse tipo de problema, porque infelizmente isso está acontecendo cada vez mais e se o banco não começar a bloquear as contas por suspeita de movimentações fraudulentas, isso vai continuar acontecendo. É impossível o banco não detectar um negócio desse. Por que não detecta? A mulher não tem o costume de gastar tanto dinheiro de uma hora para outra. Aí do dia para noite vai lá e tiram tanto dinheiro da conta dela. Levantaram até essa suspeita nos comentários do vídeo. Falando, nossa, mas como assim o banco liberou? O banco geralmente bloqueia. Pois é, geralmente bloqueia. Mas se ela levou o caso público, se tá dando entrevista, se foi pra justiça, eu acredito na palavra dela, porque ela não ia fazer todo esse auê para no fim das contas ela ser culpada, senão ela ia acabar se prejudicando muito. Então, a gente imagina que o banco não bloqueou uma movimentação suspeita, portanto o banco poderia, né? Poderia ter agido em favor da cliente e não agiu naquele momento, pelo menos é o que esse caso nos mostra. Mas eu quero que você comente aqui, com responsabilidade, com respeito, a sua opinião sobre esse caso, para que a gente possa ter uma margem maior de informações. Quanto mais pessoas comentarem, mais a gente vai entender o que pode acontecer, o que aconteceu e como a gente pode precaver de cair em golpes como esse, tá bom? Agradeço pela sua atenção, lembrando que aqui tem vídeos novos de segunda, quarta e sexta, tecnologia, economia, Nubank, informações sobre planos de celular, bancos digitais, se inscreve aí, clica no like, pra eu saber que você gostou desse conteúdo. Agora eu tô indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto, espero você e tchau!